3,16. João 3,16. E eu vou pedir às irmãs que leiam ou recitem juntas João 3,16. Vamos lá? Amém. Os homens agora, com aquela voz de trovão, vão ler ou recitar João 3,16. Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E todos juntos agora, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Os ingredientes que compõem a obra missionária. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Abençoa-nos diante dela. Oramos em nome de Jesus. Amém. Assente-se, por favor. Missões é, sem dúvida, o assunto mais empolgante das Escrituras. E deve ser o assunto mais empolgante da Igreja de Jesus. Eu disse pela manhã aqui na classe da EBD que missões não é uma data na agenda da Igreja. Missões é a própria agenda da Igreja. Tudo que a Igreja faz tem um objetivo missionário. E o que é missões? Missões são todos aqueles esforços, todas aquelas estratégias, todas aquelas ações que as igrejas de Jesus, espalhadas pela face da terra, adotam com o objetivo de fazer com que a mensagem do Evangelho chegue mais longe, que a mensagem do Evangelho seja passada adiante. E qual é o conteúdo essencial desta mensagem? O conteúdo essencial da mensagem que a Igreja de Jesus faz ao seu redor, no lugar onde foi plantada, ou aonde ela não está, no meio das tribos, dos povos que detestam, perseguem o povo de Deus, ou naqueles grupos específicos como ciganos, como quilombolas, como ribeirinhos, como indígenas, aqueles grupos aonde os missionários chegam para anunciar o Evangelho. Qual é a mensagem essencial? A mensagem essencial é a que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crer nele, Jesus, não pereça, não morra na condenação eterna, não vá para o inferno, mas que tenha a vida eterna, esta vida que só por Jesus, aquele que nele crê, pode ter. E João 3,16, ele apresenta esses elementos essenciais que compõem a obra missionária, elementos sobre os quais nós não podemos dormir, ou ser omissos, ou relapsos, mas elementos que nós devemos observar enquanto cumprimos a nossa missão. Sim, porque quando nós falamos de missões, nós não estamos nos referindo apenas àqueles que foram, mas nos referimos também a nós que estamos aqui na nossa Jerusalém e que fomos enviados a essas pessoas com as quais nos relacionamos, a quem conhecemos, com quem falamos, com essas pessoas com quem nós temos relacionamento. Nós somos enviados a essas pessoas, para que assim como aqueles que estão longe, que foram enviados para locais longínquos, nós também possamos passar a mensagem adiante. Esse é o trabalho fácil, irmãos. O trabalho difícil, Jesus fez na cruz, pagando o preço, para que essa pessoa, quando ouvir a mensagem, crendo,
tenha o perdão dos seus pecados, a certeza da vida eterna e a transformação da sua vida, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Quais são os ingredientes que compõem a obra missionária? Em primeiro lugar, missões se faz com amor. Porque Deus amou, João 3,16 diz isso. A obra missionária é feita com amor. A obra missionária é obra de amor. A obra missionária tem o selo, tem a marca, tem o estigma do amor. Mas não é qualquer amor. Não é o amor humano. O amor humano, irmãos, é um amor que depende de um retorno. O amor humano, que é a base dos relacionamentos humanos, ele precisa, para existir, de uma contrapartida. Então, o homem ama a mulher ama o marido, os filhos amam seus pais, os pais amam seus filhos. É preciso que haja consideração, que haja respeito, para que um relacionamento humano subsista, persista e vá adiante. Ninguém consegue se relacionar com alguém sem ter um retorno. O amor humano é assim. A gente ama quem gosta da gente. A gente tem consideração com quem considera a gente. Geralmente a gente faz o bem a quem antes nos fez o bem. É assim. Há sempre a expectativa de uma contrapartida. Isso é o amor humano. O amor humano é assim. Mas missões se faz com um amor que não é humano. É um amor sobre-humano. É o amor de Deus. O amor de Deus, que a Bíblia diz, foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado no dia da nossa conversão. É o que nos diz Romanos capítulo 5, versículo 5. E a partir desse fato, nós passamos a amar não com base no amor humano que depende de uma contrapartida, que depende de um retorno, mas nós passamos a amar com o amor de Deus que independe das iniciativas humanas. Veja o que a Bíblia diz, que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Esse é o amor humano. Mas esse amor de Deus, essa iniciativa de Deus em nos amar, não houve contrapartida nenhuma da parte do homem. Deus apenas e tão somente, gratuitamente, Ele nos amou. É inexplicável isso, mas é digno da nossa celebração e da nossa gratidão saber que Deus nos amou. Nós nos abrimos para este amor, nós permitimos que esse amor ganhasse o nosso coração e nós passamos a viver na perspectiva deste amor. Por isso Jesus diz, ame o seu inimigo, ame aquele que te persegue, ame aquele que te faz mal. Se for baseado no amor humano, me perdoem a expressão, sem chance. Mas quando se trata do amor de Deus, nós andamos uma segunda milha. Quando se trata do amor de Deus, nós oferecemos o outro lado, a outra face. Quando nós falamos e tratamos do amor de Deus, nós abrimos a boca para falar àquele que pragueja, aquele que persegue, aquele que não quer saber de Deus, nós abrimos a boca para anunciar que Deus o ama. Missões é uma obra feita com o amor, e esse amor é o amor de Deus, e o amor de Deus tem o poder de transformar vidas. Louvado seja o Senhor por isso. Mas missões não só se faz com amor, missões também se faz com imparcialidade. Porque Deus amou o mundo. Veja, não se diz que Deus amou a um grupo específico de pessoas. É um erro afirmar que a salvação delineada no coração de Deus na eternidade tinha como objeto, como alvo exclusivo, o povo judeu. Deus ama Israel, mas Adão não era judeu.
Adão era ser humano. Eva não era judia, era ser humano. Assim como judeu é um ser humano, brasileiro é ser humano, norte-americano é ser humano, japonês, chinês, africano, enfim, os seres humanos de todas as nacionalidades. A Bíblia diz que, sem exceção, Deus amou o mundo. Este amor era um amor imparcial, e a obra missionária é feita de modo imparcial, ou seja, ide por todo mundo, nos disse Jesus, e pregai o evangelho a toda criatura. O apóstolo Paulo, falando aos nobres filósofos no Areópago em Atenas, disse: mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam. É por isso que essa igreja tem um trabalho missionário entre presos. Nós temos missionários que trabalham na evangelização de pessoas nos presídios. Nós temos missionários entre os índios, entre os judeus. Nós temos missionários na Europa, na África, na Ásia. Nós temos gente pregando o evangelho no sertão do Nordeste. Gente pregando o evangelho entre as tribos indígenas, no norte da nossa nação. Nós temos frentes missionárias em vários lugares do mundo, trabalhando o máximo de grupos possível, porque a Bíblia diz que um dia haverá no céu pelo menos uma pessoa salva de todo o povo, de toda língua, de toda raça, de toda tribo e de toda nação. O amor de Deus é um amor imparcial. Então a obra missionária se faz com amor e se faz com imparcialidade. Mas também a obra missionária, missões, se faz com intensidade. Porque a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Isso é intensidade. Não foi qualquer amor. Foi um amor intenso o suficiente para dar a vida do seu próprio filho, inocente, justo e puro, para morrer por mim e por você, miseráveis pecadores. Então a obra missionária deve ser feita com intensidade. A obra de Deus não é obra para quietos, a obra de Deus não é obra para gente sem compromisso, a obra de Deus é obra para gente que ama de maneira imparcial e que ama intensamente, que ama com um peso grandioso, com uma intensidade sem medida. E é por isso as ações evangelísticas dessa igreja, é por isso que nós nos esmeramos no serviço para aprender a palavra, é por isso que nós colocamos nossos dons e talentos à disposição do Senhor, para podermos servi-lo para a glória dEle, para a edificação dos nossos irmãos e para a salvação de vidas. Ponha coração naquilo que você faz para Deus. Ame com intensidade, dedique-se com intensidade. Quando você cantar, não cante desanimado, cante com sentimento. Lembra do pastor Josué cantando? Lembra do pastor? O pastor cantava, que a gente olhava assim, e aí a gente aumentava o volume. E ele ficava, em nada ponho a minha fé. Não era assim? Intensidade. Para pregar, intensidade. Na hora do convite, eu amava pregar e deixá-lo assumir o púlpito para fazer o convite. Intensidade. Põe amor intenso em tudo o que você faz para Deus. Deus vê isso, Deus reconhece isso, Deus ama isso. Missões se faz com intensidade. Em quarto lugar, missões se faz com graça. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Esse ato de Deus em dar o seu Filho para morrer por nós é um ato de graça. E o que é graça? Graça é a boa intenção. Graça é a ação de Deus
em nosso favor, mesmo que nós não mereçamos esse tipo de intervenção, esse tipo de boa intenção, e ainda assim Deus faz. E por quê? Porque isso é expressão da sua graça. Missões se faz com a graça de dar, irmãos. E o dar, quando se trata da obra missionária, começa com a dedicação da vida. O apóstolo Paulo escreveu aos crentes de Corinto, falando dos crentes da Macedônia, segundo aos Coríntios capítulo 8, versículo 1 em diante, e ele diz: eu quero, irmãos, vos fazer conhecer a graça de Deus que foi dada às igrejas da Macedônia. Pois eles mesmos, em meio à sua grande pobreza, abundaram em riqueza da sua generosidade, pois primeiramente deram-se ao Senhor e depois a nós. É a entrega da vida, é a entrega do coração. Quando a gente põe o coração na obra de Deus, então nós dedicaremos nossos dons, nossos talentos, nosso tempo, nós dedicaremos nossa capacidade em prol do reino de Deus e os nossos recursos também financeiros, recursos em vários níveis. Porque na obra missionária, igrejas não são mandadoras de dinheiro para o campo missionário. Na obra missionária, as igrejas estão irmanadas e comprometidas, é por isso que eu gosto de chamá-los de nossos parceiros missionários. Nós somos parceiros nesta obra, eles estão fazendo lá longe, nós estamos realizando o trabalho aqui. E isso vai envolver dar. Missões se faz com graça. Jesus disse, através de Lucas, em Atos 20, 35, que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E eu acredito que Jesus diz isso porque receber é uma bênção. Receber é um motivo de alegria e de satisfação. Mas Jesus diz, olha, quando você der, você vai receber. Você vai se alegrar. Você vai ficar feliz com isso, muito contente. Mas saiba que dar é muito melhor do que receber. Se receber é bom, dar é muito melhor. Porque missões se faz com graça. E a graça de dar. A gente pega o nosso cartão da promessa da fé, a gente preenche e a gente coloca lá. E quem é da igreja sabe que a gente fala isso uma vez por ano. Isso não é o assunto do púlpito todo domingo ao longo dos cultos, não é. Mas quando a gente faz isso, a gente está dando do que temos. Mas esse ato é um ato de quem já deu a si mesmo em prol das coisas de Deus. Missões também se faz com poder, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que o pecado humano faz separação entre Deus e esse ser humano. Até que Jesus entra na história. E quando Jesus entra na história, ele torna-se mediador entre Deus e o homem. Ele é um instrumento de reconciliação entre Deus e o homem. É como se Jesus pegasse a mão de Deus, pegasse a mão do homem e através do seu sacrifício, ele unisse os dois, reconciliasse os dois, trouxesse paz com Deus. E eu disse, é como se, não, ele fez isso, ele realizou isso. Romanos capítulo 5, verso 1, diz que justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso amado Salvador é por Jesus.
esse ato de reconciliar um homem pecador arrependido com Deus Santo, esse ato é um ato de poder. É o poder do sangue de Jesus. E a gente sabe que não vai para o céu quem é da igreja batista, quem é da igreja assembleia, quem é da igreja seja lá qual for. Vai para o céu quem é lavado pelo sangue de Jesus. Vai para o céu quem tem a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Nós somos batistas, nós amamos os batistas, nós amamos a igreja batista, nós entendemos que a doutrina bíblica é batista, mas nós entendemos que a igreja batista não leva ninguém para o céu, mas Jesus leva, é o poder do sangue de Jesus, esse sim, e a palavra de Deus diz, todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê não perece. Todo aquele que nele crê não morrerá eternamente. Todo aquele que nele crê não será condenado ao inferno. Mas todo aquele que nele crê tem a certeza, a garantia, pelo sangue de Jesus, que ele tem vida eterna. Não entra em condenação, mas já passou da morte para a vida. É por isso que nós temos que abrir a boca para dizer para as pessoas, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você está aqui nessa noite, você acompanha pela internet, você não tem a Cristo como seu Salvador, você é um religioso, você não conhece o Deus da Bíblia, esse Cristo da palavra de Deus, ele nunca se revelou a você, pois eu quero lhe dizer, se hoje à noite, pela fé, você reconhecer que é pecador, você reconhecer que Cristo deu a vida naquela cruz por você, e que o sangue de Jesus te purifica de todo pecado, se você entregar sua vida a Cristo hoje, nunca mais sua vida será a mesma. O poder de Deus vai tocar a sua vida e você se tornará uma nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a obra missionária. É nesta obra que nós estamos inseridos. É dessa obra que nós fazemos parte, todos nós, sem exceção. Essa obra que nós devemos amar e devemos continuar fazendo até que Cristo volte. Até que Ele venha, nós vamos continuar imbuídos nesta obra, comprometidos com este trabalho, o trabalho da evangelização do mundo a partir de Cidade Ademar, a partir deste bairro, a partir das regiões próximas a este bairro, essa igreja fará missões, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça, e que você saia desse templo hoje, pensando, eu estou entrando em um campo missionário. Abra a boca, ore a Deus, peça que Deus te dê ousadia, poder, graça. E amanhã, cruzando com alguém, conhecido ou desconhecido, pare essa pessoa e diga a ela, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E continue seu caminho. A mensagem foi passada adiante. Esse é o mais fácil. O mais difícil Jesus fez. E Ele é poderoso. Para essa palavra que a pessoa ouvir, é palavra de Deus. Ela ir remoendo na sua mente, ela desce para o seu coração e ela começa um processo de transformação que culminará na transformação dessa vida para a glória de Deus. Curva sua cabeça, feche seus olhos, fale com Deus. Missões é a obra do coração de Deus, mas tem que ser a obra do nosso coração. Alguém aqui, crente em Jesus Cristo, que diante desse culto, tudo que vimos e ouvimos, você foi motivado a
trabalhar mais para Deus, a dedicar seus talentos, seus dons, a colocar mais intensidade no seu amor por Deus e por sua obra. Alguém que foi movido por Deus nessa noite e é crente em Jesus, você precisa de oração? Faça um sinal, nós vamos orar por você. Amém, amém, glória a Deus, amém, louvado seja Deus. No coral tem alguém assim? Louvado seja o Senhor, amém por isso. Na galeria temos pessoas assim? Deus te abençoe, amém, glória a Deus. Deus abençoe, meu irmão. É Deus operando em nossos corações. Agora alguém aqui que ainda não conhece esse Deus vivo e verdadeiro, você ouviu a palavra de Deus, você acompanhou esse culto e Deus tem tocado a sua vida, você diz, eu tenho interesse na salvação da minha alma e eu quero hoje entregar minha vida a Jesus. Alguém assim? Faça um sinal, nós vamos orar por você. Alguém assim? Pega a sua mão, em nome de Jesus, nós vamos orar por você. Eu entendi que Deus me ama, eu entendi que Jesus morreu por mim e eu quero a transformação da minha vida, a salvação da minha vida por meio de Jesus. Alguém? Faça um sinal, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pela internet, se você quer entregar a sua vida a Cristo, escreva aí no chat do YouTube ou do Facebook, eu entrego minha vida a Jesus. Eu entrego minha vida a Jesus. Faça isso. Nós vamos orar por você. Coloque-se em pé para a oração. Obrigado, Deus Santo, por esse tempo maravilhoso em Tua presença. Que a bênção do Senhor continue sendo derramada sobre nós neste momento, Pai. Porque enquanto estivermos cantando o hino, nós vamos convidar todos os que ergueram suas mãos e mesmo os que não ergueram suas mãos, mas que precisam de oração, para deixarem seus lugares, colocarem-se aqui à frente, nesse lugar que torna-se altar do Senhor, onde vidas são dedicadas. Pedimos a Tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém.